Bom dia, meus queridos irmãos. Tudo bem? Bem. Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando as multidões, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui louvando, exaltando o Teu santo nome. Te peço que o Senhor venha me usar apenas agora como uma ferramenta, Pai, para a edificação da Tua igreja. Que o Senhor fale através de mim, Pai, para a transformação, para a cura, para que o Senhor faça a obra na vida do Teu povo, porque é o Teu Santo Espírito que tem esse poder. Me usa, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, creio eu, todos nós temos experiência. Todos nós temos bagagem para falar sobre esse assunto. Hoje nós vamos abordar um tema que se chama tempestades. As tempestades podem ser traduzidas pelas angústias e os sofrimentos que todos nós passamos, e creio que todos aqui passam por angústias e sofrimentos. Então podem falar sobre esse tema, têm experiência para falar sobre esse tema. Sabemos que nas nossas vidas nós passamos muitos momentos em que nós chegamos a questionar a Deus o porquê nós passamos por aquilo e por que aquilo está acontecendo naquele momento e conosco. E esses momentos são as tempestades que nos assolam. Hoje eu gostaria de falar sobre 4 pontos sobre uma tempestade. Primeiro, que ela chega para todos nós sem distinção. Todos estão debaixo da tempestade. Ela não atinge só eu ou só você, ela atinge todos nós. O segundo ponto é que as tempestades elas são incontroláveis, elas estão fora do nosso controle. Por mais bom que você se julgue ser e as qualidades que você possa pontuar acerca de si mesmo, as tempestades elas vêm de uma forma incontrolável. O terceiro ponto é que as tempestades elas chegam de repente. Elas não avisam quando elas vão chegar. Quando você menos espera, você está lá molhado pela água. E o quarto é que as tempestades elas nos ensinam. Porque Deus ele permite que as tempestades cheguem não para nos matar e nos afogar, mas para nos ensinar. O contexto desse texto que nós lemos está aqui no Evangelho de Marcos, o evangelista. Ele escreveu esse texto por volta de 62 a 69 da era cristã. O propósito de Marcos era enviar esse evangelho para os gentios, principalmente para Roma, para os romanos. Então, se vocês pegarem todos os evangelhos, principalmente os sinóticos, Marcos é o que mais enfatiza os milagres de Jesus. Marcos é aquele que mais evidencia os milagres de Jesus, porque ele estava contando sobre o seu Deus para um povo que se gloriava de ser o Todo-Poderoso e que adorava todos os outros deuses e se gabavam no poder. O povo romano jamais ouviria falar de um Deus que não tivesse poder para mudar situações e fazer milagres. Por isso Tiago ele enfatiza muito mais os milagres de Jesus, para que quando os romanos lessem, eles vissem que realmente tem um Deus que é sobre todo Deus. Que tem um Deus, um nome que está acima de todo nome.
Então, no primeiro versículo, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, versículo 35 e 36, o texto diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava, e os outros barcos também o acompanhavam. O texto ele começa dizendo que ao anoitecer, ou seja, no final de um dia de trabalho, porque se nós pegarmos aí os capítulos anteriores e os versículos anteriores, Jesus passou o dia ensinando, Jesus passou o dia nos dando aos discípulos preciosas lições. Uma delas todos nós conhecemos, sobre a parábola do semeador, sobre o grão de mostarda. Jesus está ensinando os seus discípulos. Então, no final de um dia cansativo de ensinamentos, a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e fala: vamos para o outro lado do lago. Então, ele deixando as multidões, ele entrou do jeito que estava no barco. Isso nos indica que Jesus provavelmente estava cansado. Porque o texto diz que Jesus, no barco, ele estava fazendo o quê? Descansando, dormindo. Mas o que Jesus estava fazendo ali era terminando a aula prática com os seus discípulos e terminando a aula teórica e colocando na aula prática. Porque a vida com Cristo ela é vivida na prática. Tem muita coisa que nós aprendemos na prática. Por mais que nós venhamos a estudar, e isso é extremamente essencial, mas algumas lições nós aprendemos praticando, vivendo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse uma frase muito interessante, que a vida ela é a mais cruel de todas as professoras que existem. Porque primeiro ela dá a prova, depois ela ensina a lição. Primeiro ela prova, ela te dá uma prova, mas só depois que ela ensina a lição pela qual você está passando. E assim é com todos nós. Aí eu chego no primeiro ponto sobre as tempestades. É assim com todo mundo indistintamente. Você não é exclusividade de Deus quando está num processo de sofrimento, quando você está passando por uma tempestade. Todos nós ou já passamos ou vamos passar. É impossível nós passarmos por essa terra sem que a tempestade caia na nossa cabeça. Todos nós passamos. Todos. Não importa se somos ricos ou pobres, pessoas públicas ou anônimas, religioso ou incrédulo, não importa. Todos os homens, mulheres, todos os seres humanos estão vulneráveis a serem atingidos por uma tempestade. Nenhum de nós está fora desses planos. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que destacar. O segundo está no versículo 37, que diz assim: Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. As tempestades, elas chegam de repente em nossas vidas. Talvez a sua vida estava tranquila, a sua vida estava em paz e de repente chega uma tempestade. Uma tempestade assola você. O dia pode estar ensolarado e a previsão do tempo diz que o sol vai continuar reinando na sua vida quando de repente você se vê encharcado pela água. Porque as tempestades, elas chegam de repente. Elas não avisam. Elas não vêm com um aviso prévio e você se prepara para passar por ela. Ela vem, de repente, e te pega muitas vezes de surpresa. Foi exatamente o que aconteceu aqui com esses discípulos. Existia um fenômeno que acontecia ali no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é cercado por montanhas. E quando o vento pegava e descia no Mar da Galileia, ele não tinha por onde sair, ele acabava agitando o lago violentamente. É um fenômeno que acontece até hoje lá. Como não tem para onde sair o vento, ele desce pelas montanhas e fica como uma panela, mexendo a água, e aquilo cria uma tempestade violenta, de repente, do nada. Provavelmente foi isso que aconteceu aqui com os discípulos, porque Jesus diz, vamos para o outro lado. Estava tudo calmo, estava tudo tranquilo, quando de repente se instala uma crise. Quando de repente eles se veem no meio de uma tempestade incontrolável e eles não sabem o que fazer. É exatamente assim que ocorre nas nossas vidas. Talvez você tenha um belo emprego, seja muito bem remunerado e de repente você se vê desempregado.
Talvez você pode estar com a sua saúde em dia e num exame de rotina você descobre que tem algo que você precisará cuidar. Talvez tudo vai bem como você planejava, mas uma tempestade ela muda o curso da sua vida. Ela muda o curso de todas as coisas. Irmãos, pensem comigo. Dos 12 discípulos que estavam no barco, 5 eram pescadores. 5 eram pescadores, do qual eles tiravam o seu sustento daquele próprio lago. Com certeza eles já tinham enfrentado outras tempestades. Sim ou não? E isso é certo que eles tentaram controlar mais uma tempestade. Jesus estava dormindo. E com certeza eles estavam tentando dar o jeito de pescador deles. Eles eram pescadores, homens rústicos, que viviam dali. Tiravam o seu sustento daquele lago, já tinham passado por diversas situações, diversas tempestades. E eles com certeza tentaram controlar de alguma forma aquela tempestade, dar os jeitos e as técnicas que eles tinham aprendido de vivências ali. Mas não adiantou. A Bíblia diz que eles chamaram Jesus para resolver um problema. Porque não importa quais são as suas capacidades e as suas qualidades, tem tempestades que chegam na nossa vida que elas são incontroláveis, independente do que você se julgue ser. Talvez você é um bom vendedor, mas no seu trabalho você não consegue vender nada. Alguém deu risada, alguém é vendedor aqui. Às vezes você está tranquilo, mas você acha que não. Eu consigo administrar as tempestades, mas Deus ele permite determinadas tempestades para nos tornar mais humildes e dependentes dele. Foi exatamente isso que Jesus estava tentando ensinar para os discípulos. Eles não conseguiram controlar aquela situação, o barco estava se enchendo de água. Não sei se eles estavam tentando com um baldinho tirar a água do barco, talvez. Mas quando eles viram que não tinha jeito, eles tiveram que acordar Jesus. Jesus, não te importa com que morramos? Eles nem chegaram, Jesus, é o seguinte, o senhor precisa acordar que está acontecendo algo sério aqui, não. Eles já desesperados, mestre, não te importa com que morramos? Pense na gravidade dessa tempestade. Que homens que viviam daquele lago estavam falando para Jesus que eles iriam morrer por causa da tempestade. As tempestades, elas são muitas vezes incontroláveis e não há nada que eu e você possamos fazer para sair delas. As tempestades, elas são permissões de Deus para nos ensinar, para nos moldar. E quando nós não temos mais o que fazer, essa tempestade já está tão violenta que nós só temos apenas que clamar a Deus, é aí que vem a nossa ajuda. Mas infelizmente essa é a última coisa muitas vezes que nós fazemos. Tentamos dar todos os jeitos com as nossas capacidades, até que nada dá certo, daí a gente clama para aquele que deveria ser o primeiro a ouvir que nós estamos no meio de uma tempestade. O versículo 38, ele continua dizendo assim: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa com que morramos? Um ponto que esse versículo nos ensina é que Jesus sabe a hora certa das coisas acontecerem na sua e na minha vida. O texto diz que Jesus estava descansando depois de um longo dia de trabalho, de ensino. Jesus estava deitado no barco, dormindo num travesseiro. A tempestade estava inundando o barco, como nós já dissemos. E os discípulos desesperados acordam o mestre porque não havia mais o que fazer. Irmãos, sabe uma coisa que o ser humano ele tem, uma das maiores crises que o ser humano ele tem com Deus? Tempo. Eu preciso para agora, eu quero já, faz agora, por favor, Senhor, eu preciso que isso aconteça agora. Jesus nos mostra nesse ponto que nem tudo é da forma com que nós queremos. Nem tudo não, quase sempre não é da forma com que nós queremos. E glórias a Deus por isso. Vocês acham que os discípulos não queriam que Jesus levantasse prontamente e acalmasse o vento e a tempestade? Eles queriam uma fuga, eles queriam uma tranquilidade, eles estavam desesperados. Eles queriam que Jesus acalmasse a tempestade prontamente.
Na verdade, eu creio que um deles se perguntaram como ele pode dormir com um barco inundando desse jeito. Ele não, mestre, ele não sabia que iria chover. Ele não sabia que essa tempestade iria nos pegar no caminho. Porque ele nos colocou dentro desse barco? Porque foi uma ordem de Jesus. Entramos no barco e vamos para o outro lado. Parece que no meio das tempestades, a única coisa que nós ouvimos é o silêncio de Deus. Parece que quando nós estamos no meio de uma tempestade incontrolável, nós clamamos a Deus para que aquilo saia, para que aquilo passe, e a única coisa que nós ouvimos é o silêncio de Deus. Parece que Deus nem está te ouvindo. Parece que Jesus está dormindo no barco. Porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero, do jeito que você quer. As coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas acontecem no tempo de Deus. Os discípulos, eles estavam aprendendo a confiar mais em Deus, e não é porque as coisas não saem da forma com que nós queremos ou que nós esperamos que Deus esqueceu de você. Não é porque as coisas não saem do nosso jeito que Deus não se importa conosco. Porque infelizmente nós temos um grande defeito chamado controle. Todos nós, todos os seres humanos, eles querem controlar todas as coisas. Eles querem ter o controle da vida nas suas mãos. E não é assim. Deus nunca deu o controle da sua vida para você mesmo, e agradeça a Deus por isso. Ele controla a nossa vida, Ele é Deus sobre a nossa vida. E Ele faz as coisas da forma correta. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a Bíblia diz todas as coisas, ela diz todas as coisas. Parece ser simples, mas nós achamos que apenas as bênçãos de Deus cooperam para o nosso bem. Parece ser simples, mas nós achamos muitas vezes que apenas a bênção de Deus que é benéfico para nós. Mas as tempestades e as provas também são benéficas para nós, porque é ali que Deus forja o seu caráter. Porque é ali que Deus te transforma mais parecido com Ele. Porque é ali que Deus te ensina a confiar mais nele. Tenha paciência. A tempestade não vai afogar você. Tenha paciência, a tempestade não vai te matar afogado. Cristo tem um momento certo para acalmar a tempestade que você está passando, e Ele sabe o momento certo. Apenas confie, creia. Não reclame, não murmure, porque Ele é Deus e sabe muito mais do que eu e você. Nós conseguimos apenas olhar à nossa frente, Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe na semana que vem e todo o decorrer da história, porque Ele é Deus. Deus está trabalhando através de você para amanhã trabalhar. Deus está trabalhando hoje em você para amanhã trabalhar através de você. Ele está te moldando. A escola de Deus funciona assim. Uns dias atrás eu preguei sobre Elias, sobre a escola de Deus. Se nós formos aqui listar os homens da Bíblia que sofreram tanto pelo nome dele, com certeza aparecerá 15, 20 nomes prontamente. Será que Deus esqueceu de todos esses homens? Será que Deus se enganou e esqueceu de tudo que eles estavam vivendo? Não. Deus, Ele tinha um propósito, e Ele tem um propósito em cada dia que você vive nessa terra. Irmãos, os discípulos já estavam andando com Jesus há algum tempo no seu ministério. Mas vocês percebem que no final da história, eles olham uns para os outros e dizem: quem é esse? Quem é esse? Quanto mais tempo nós vivemos com Jesus e quanto mais provas Jesus nos dá, mais nós nos tornamos íntimos deles. Porque 12 homens que já estavam andando com ele há um bom tempo ainda não sabiam quem era esse que até o vento e o mar obedecem. Que até o vento, a tempestade e o mar obedecem. Ali eles se tornaram mais íntimos de Cristo. Ali eles se tornaram mais conhecedores do seu mestre. Porque muitas vezes no meio da tempestade é que nós enxergamos coisas que antes nós não enxergaríamos. Versículo 39 a 41 diz assim: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Então eles, apavorados, perguntavam uns aos outros:
Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos eles ficam totalmente surpresos por verem características em Cristo que antes da tempestade eles não tinham observado. Eles já haviam visto Jesus curar cegos, feito coxo andar. Eles já tinham visto várias coisas, mas ainda eles não tinham visto Jesus sendo soberano até sobre a natureza, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Para que não deixasse dúvida que Jesus é o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Jesus ele acalma o vento e a tempestade. Quem é que pode controlar a força da natureza, irmãos? Quem é que pode com a força da natureza? Nós podemos? Mas Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. E se Ele pode controlar até a força da natureza, Ele pode fazer qualquer coisa na sua e na minha vida. Mas é incrível essa lição que os discípulos aprendem. Andando com Jesus, já eu não sei quanto tempo eles estavam aqui na caminhada quando houve essa tempestade. Isso nos mostra que nem sempre quando estamos perto de Cristo é que nós temos intimidade com Ele. Isso nos mostra uma coisa, irmãos. Eles eram discípulos e caminhavam com Cristo e ainda não conheciam Cristo na sua totalidade. Só foram aprender essa lição, que Ele é soberano sobre todas as coisas, quando a tempestade caiu sobre a sua cabeça. A cabeça deles. E isso nos ensina que quando a tempestade cai na nossa cabeça, é para que nós venhamos a ter mais intimidade com Deus. Para que nós venhamos conhecer um pouco mais esse Jesus que nós adoramos aqui. E isso também diz que, esse texto também nos diz que quem está na igreja apenas não quer dizer que tem intimidade com Deus. Porque eles andavam com Cristo. Nós aqui estamos adorando, nós nunca vimos a Cristo. Nós estamos adorando porque nós cremos na existência dEle, porque Ele habita dentro de nós. Mas você já pensou pessoas que andaram com Ele, que comeram com Ele, que beberam com Ele, não tinham intimidade com Ele suficiente, porque ficaram tão surpresos quando Ele acalmou o vento e a tempestade? Quem é esse? Eles não sabiam quem era esse. E você sabe quem é o Jesus que você adora? Você sabe quem é o Jesus que você adora? Se você não sabe, muitas vezes você só vai ficar sabendo no meio de uma tempestade. É por isso que Ele permite que a tempestade caia em nossas cabeças. É para nos fazer mais próximos dEle. Porque infelizmente o ser humano ele só dobra os joelhos e clama a Deus quando dói, quando machuca. Nós vamos sair molhados da tempestade para lembrar que nós passamos por uma. Mas a tempestade não vem para nos matar. Porque nós sabemos quem está no nosso barco. Irmãos, eles estavam obedecendo a Cristo, como eu já disse. Eles estavam apenas obedecendo uma ordem do seu mestre. O que Jesus disse no começo do texto? Vamos. Jesus ele fez uma afirmativa ou ele deixou algo no ar? Ele afirmou. Vamos para o outro lado. Eles estavam apenas obedecendo o seu mestre. Ok. Como entender a tempestade quando você está obedecendo a Deus? Como entender a tempestade quando você está fazendo aquilo que Jesus manda você fazer? Porque todos nós somos especialistas em identificar o erro na vida das pessoas. Não é? Bom, a tempestade está caindo na vida daquela moça porque ela viveu dessa forma. A tempestade está caindo na cabeça daquele senhor porque ele viveu daquela forma. Nós muitas vezes conseguimos entender o porquê as tempestades caem na vida do outro, quando nós olhamos e vemos os defeitos do outro e muitas vezes a falta de compromisso com Deus. Mas como nós vamos entender uma tempestade caindo na cabeça de 12 homens que por mais que não tivessem intimidade com Cristo, estavam obedecendo? Como é que nós vamos entender uma tempestade na vida de pessoas obedientes? Sabe que isso nos mostra, irmãos, que tempestade nem sempre é consequência de pecado. Se você está passando pelo que você está passando, não é porque você é mais pecador do que o outro. Não é porque você afrontou a Deus de tal forma que Ele te mandou uma tempestade, não. Nós afrontamos a Deus todos os dias. E a Bíblia diz que as misericórdias dEle é a única responsável por não nos consumir de manhã. Então a questão não é afrontar a Deus ou não. A questão é que se você está passando por uma tempestade é por um propósito, não é porque você é mais pecador do que o outro. Porque estamos falando aqui de 12 homens que estavam obedecendo a Cristo e mesmo assim passaram pela tempestade.
O que falar de Jó? A Bíblia diz que era um homem íntegro e justo. A Bíblia não diz que Jó era um pagão, que Jó era um idólatra. A Bíblia não diz isso. Diz que era um homem íntegro e justo e não havia ninguém comparável a Jó. Tanto é que quando Satanás chegou à presença de Deus, o que Deus disse para Satanás? Tem visto o meu servo Jó? Você tem visto o meu servo Jó? O comportamento de Jó era notável até no céu. Era um homem íntegro, era um homem justo e passou pela tempestade mais amarga que um homem já passou nessa terra. As tempestades elas vêm para o crente, para o descrente, para o obediente, para o desobediente. Nem sempre os problemas que você passa é consequência do seu pecado. A maioria das vezes é Deus te preparando para ser alguém mais parecido com Ele. Calma, Deus está no controle. Eu sei que muitas vezes parece que a gente não vai suportar, a gente não vai aguentar essa chuva. Está violenta demais. O barco vai afundar. Não vai afundar. Se Jesus estiver nele. Agora, se não estiver, a Bíblia não te garante nada. Quando você se converteu, alguém chegou para você com um contratinho de calmaria e bonança? Não? Não chegaram? Olha, você acabou de aceitar Jesus, está aqui o seu contrato. Daqui por diante a sua vida vai ser um mar de rosas. Foi assim? Não, gente? Eu não sei porque ela está rindo. É que não é assim mesmo, né? Não é assim. Jesus nunca te prometeu uma vida tranquila. Jesus nunca te prometeu uma vida sem problemas. Ele nunca nos enganou. Ele nos prometeu uma chegada segura ao porto. Isso ele nos prometeu. Mas que no meio do caminho não haveria tempestades, ele não prometeu. Ele prometeu a vitória e não a ausência de batalhas. É aí que nós temos que confiar na promessa de Deus. Porque aquele que falou para os discípulos, entrem no barco, vamos para o outro lado, é fiel para cumprir a sua promessa. Vocês acham mesmo, irmãos, que Jesus ia deixar virar aquele barco? Será que os discípulos pensaram em algum momento que ia virar? Com certeza, porque eles estavam desesperados. Você acha mesmo que Jesus vai deixar o seu barco virar? Você acha mesmo que o seu barco ele vai naufragar, você vai ser o dono do Titanic? Você acha mesmo? Você acha mesmo que Deus não está vendo a sua luta e o seu clamor? Você acha mesmo que Deus não conhece o seu coração? E vê quando você coloca toda a sua confiança e a sua esperança nele? Ele nos prometeu uma chegada segura ao porto, e esse porto está no céu. E estaremos lá, não é uma dúvida. Quando Cristo nos promete a salvação, Ele nos garante a salvação. Cristo não morreu para possibilitar a salvação, Ele morreu para garantir que você seja salvo. E estaremos lá. Nós nos veremos lá. Não é eu que estou prometendo, não. A Bíblia e Cristo nos dá essa segurança. A chegada ao porto é certa. Porque muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas abandonando a sua fé, virando as costas para Deus quando a tempestade cai. Como se Cristo já não tivesse avisado que no mundo vocês teriam aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou isso, Ele não prometeu nada enganoso para nós. Mas infelizmente nós vemos as pessoas virando as costas para Deus e indo embora quando a tempestade cai. Porque se iludiram em determinado momento achando que com Cristo na sua vida tudo seria tranquilo. Não, esse texto nos mostra totalmente diferente. Porque se o sofrimento mostrasse o ódio de Deus por nós, então ele odiou Paulo. Se o sofrimento ele fosse medir o amor de Deus por nós, então Paulo foi o mais miserável de todos os homens. Às vezes as tempestades elas demoram para passar. Hoje à noite eu vou falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher ficou 12 anos passando por aquele problema. Que com certeza aquela hemorragia durante 12 anos acarretou diversas outras doenças naquela mulher. Às vezes a tempestade ela demora para passar. Ela demora.
Mas Deus está forjando você. Eu sei que muitas vezes quando a chuva está caindo a gente não para pensar nisso. A gente só para olhar para o céu e perguntar o porquê, o porquê e o porquê. Mas comece a perguntar para quê e não o porquê. Porque o porquê só Deus sabe, mas o para quê Ele vai te mostrar no decorrer da sua caminhada. Irmãos, a grande pergunta desse texto e dessa mensagem é: Jesus está no seu barco no sentido de você já entregou a sua vida para Jesus? Que a tempestade ela vai cair na minha cabeça e na sua, ela vai. Que as tempestades elas vão cair, isso é certo como a luz do dia. Talvez você está passando por uma tempestade hoje, amanhã você vai ter bonança, mas logo depois vem outra tempestade, porque nossas vidas são feitas de fases. Ora fases boas, ora fases ruins. É assim com todo mundo. Mas a grande questão é: Jesus está no seu barco. Porque Jesus só estava no barco porque eram discípulos dele. O texto diz que outros barcos seguiram. Não é isso que o texto diz? Que outros barcos também o seguiram, mas Jesus estava no barco de quem? Dos discípulos. Daqueles que caminhavam com ele. E essa é a grande questão: Jesus está no seu barco, porque quando vier a tempestade, Ele é o único que pode acalmá-la. Porque quando vier a tempestade, Ele é o único que não vai deixar o seu barco virar. Somente Jesus pode fazer por você que ninguém mais pode. Abaixe sua cabeça. Eu não sei quem nos assiste hoje online. Eu não sei se todos que entraram aqui já tomaram essa decisão de convidar Jesus para entrar no seu barco. Mas a questão é: chame Ele para entrar no seu barco antes que a tempestade caia, porque ela virá. Talvez ela virá numa forma emocional, talvez ela virá numa enfermidade, eu não sei. Mas a nossa vida é assim. Mas Jesus, Ele acalma a tempestade, sabe por quê, irmãos? Porque mesmo que nós venhamos a sofrer aqui nessa terra, o nosso porto seguro está garantido lá em cima. Não creia em Jesus para que você tenha uma vida bela aqui na terra, porque Ele não te prometeu isso. Mas creia em Jesus para você morar na Nova Jerusalém. Creia em Jesus para que você não seja condenado pelos seus pecados e viva eternamente no reino celestial do Pai. Se você hoje quer convidar Jesus para entrar no seu barco, levante a sua mão apenas, nós estaremos orando por você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida, amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, amém. Glória a Deus. Esse é o maior convite que você pode fazer para alguém. É a maior decisão que você toma na sua vida. Porque amanhã ou depois nós fecharemos os nossos olhos nesse mundo e estaremos diante dele. Ou para ouvir: vinde benditos de meu Pai para o reino que eu preparei desde antes da fundação do mundo. Ou para ouvir: não te conheço, apartai-vos de mim. O importante não é ser conhecido pelos homens, mas ouvir naquele dia: eu te conheço, disse Billy Graham. Mais alguém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que está no nosso barco. E muitas vezes, pela nossa teimosia, nós queremos ter o controle do nosso barco. Mas o Senhor permite para ver que nós não conseguimos dominar as tempestades, para que nós venhamos a enxergar que sem o Senhor nós não conseguimos chegar ao porto. Nos ensina, Pai. Nessa vida nós passamos por diversas provações e tempestades, isso é certo. Mas em todas elas, o Senhor tem um propósito na nossa vida. Trabalha em nós, Pai. Forja o nosso caráter. Transforma o nosso ser para que nós venhamos a ficar parecidos com o Senhor. E nos leva, Pai, para esse porto tranquilo. Uma terra onde não haverá choro, tristeza, angústia. Uma terra que emana leite e mel. É isso que o Senhor prometeu para nós. E nós confiamos no Senhor e na Tua promessa. Que o Senhor possa agora, Pai, entrar no barco dessas pessoas.
Que o Senhor possa agora, para aqueles que se manifestaram, Pai, estar transformando a vida dessas pessoas. E quando as tempestades caírem, que elas possam olhar para Ti e entender que o Senhor é o dono dos céus, da terra e até das tempestades. E para aqueles que estão passando pelas tempestades, Pai, dá força, paciência, paz, a paz que excede todo entendimento, porque se não for o Senhor, nós não conseguimos coisa alguma. Obrigado porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, e um dia estaremos juntos com o Senhor, banqueteando no reino celestial. É isso que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.